as abelhas estão morrendo. E parte disso está associado à presença, eu vou explicar detalhes disso, de, evidentemente, inseticida. Sempre lembrando que inseticida foi feito para matar inseto, e que a abelha é um inseto, portanto ela vai no pacote. Não tem muito como a gente fazer. Essa é uma lembrança importante. Outra lembrança importante que a gente tem que colocar é que as abelhas, como qualquer outro animal, também tem doenças, também tem predadores, também tem uma série de circunstâncias que também podem levar à morte, né? Mas no Brasil, hoje, pelos trabalhos que a gente tem feito, pelos estudos que a gente tem feito, isso tem acontecido também em alguns casos, né? Mas parte desses casos está realmente relacionado com os inseticidas. E a gente vai tentar colocar, dentro dessa questão com os inseticidas, e a parte da aplicação aérea, o que é que, os dados que a gente tem e o que está acontecendo. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho, como o meu público não é muito o meu público, então eu quero falar um pouquinho sobre os polinizadores, para o pessoal ter ideia, né? Do que são. Quem são os polinizadores, né? Polinizadores, nas espécies cultivadas no mundo, 73% tem responsabilidade das abelhas. Então, por isso que a gente está discutindo a questão das abelhas. Mas não são só eles, né? Tá certo? Não são só elas. Você tem mosca, você tem morcego, você tem vespa, você tem besouro, você tem pássaro, você tem borboletas, mariposa. Mas o grande contingente são as abelhas. Por isso que elas estão, evidentemente, na moda nesse momento, em se tratando dessa questão de polinizadores. Nós temos no mundo 20 mil espécies de abelhas. Então, a gente está acostumado a ver essa abelha africanizada, essa abelha de mel. Mas nós temos 20 mil espécies de abelha no mundo. No Brasil, o nosso cálculo é que a gente tem 3 mil espécies de abelhas. Tá certo? A maioria dessas espécies a gente não vê no dia a dia. São espécies solitárias, que vivem sozinho, que faz o seu ninho sozinho, e que a gente não vê. Ela faz o ninho na mata, ela faz o ninho num tronco de madeira, ela faz o ninho no chão. Dificilmente a gente vê, a não ser, evidentemente, nós que trabalhamos com isso, que estamos sempre com o olhar voltado para essa questão, não é? Mas quem não está acostumado não vê, não é? E dessas espécies sociais que formam enxames, como a gente fala, nós só temos 5%, tá? Só 5% são abelhas sociais, que é a abelha africanizada, que é essa abelha de mel, essa jataí, essas melíponas, tá certo? Então, todas essas abelhas são 5%. A grande maioria das espécies são abelhas solitárias, que a gente não vê e que estão associadas a muitas culturas, que são extremamente importantes. Opa! Apagou aqui, companheiro. Não voltou. Isto. Bom, essas abelhas, essas 20 mil espécies estão distribuídas nessas 6 famílias. Então vejam que nós temos as abelhas africanizadas, mas olha quanta abelha diferente a gente tem aqui, e algumas inclusive muito bonitas, extremamente importantes para a questão da polinização. Só para mostrar um exemplo muito clássico que a gente dá, não é? Polinização do maracujá é polinizado por mamangava, é uma abelha xirópica, uma abelha solitária, não é? Que a gente tem, e que se ela não tiver esse tamanho aqui, ó, ela não poliniza. Essa flor, ela tem esse espaço aqui. Esse espaço precisa ser preenchido por uma abelha desse tamanho. Uma abelha jataí ou uma abelha africanizada não vai polinizar maracujá. Então, quem plantar maracujá e não tiver essas espécies de abelha perto, a produtividade vai cair e muito. Tá certo? Então, esse espaço é extremamente importante para isso que a gente possa estar fazendo. Então, outras espécies de mamangavas, muito bonitas, tá certo? Essas espécies aqui quase vocês não veem, mas são chamadas de abelhas de orquídeas, né? São polinizadoras de orquídeas, tá certo? São os alactídeos, são polinizadoras de orquídeas, as euglossines, que na realidade elas vão na orquídea mais para coletar óleo, principalmente os machos, para... Isso, qualquer semelhança com a espécie humana não é mera coincidência. Elas coletam óleo, se preenchem, os machos se preenchem todo de óleo para atrair quem? As fêmeas para a fecundação. Então, qualquer semelhança com a nossa espécie não é mera coincidência. Muito bonito. Essas outras abelhas de orquídeas também, muito bonitas, a gente vê muito pouco, não é? Só
precisa prestar muita atenção. E aqui, isso são todas abelhas solitárias. Essas aqui já são abelhas que fazem ninhos, né? Que tem enxames. Então essa aqui é a jataí, uma abelha pequenininha. Essa é uma rainha de jataí, né? Toda já em caso de postura. Essas são as melíponas. Tem várias espécies dessas, urussus, tá certo? Tem várias espécies. Essa é melípona também. Melípona mandaçaia. E aqui, por fim, a nossa abelha africanizada, que a maioria de vocês conhece, não preciso me alongar. Qual a importância dessas abelhas para as comunidades bióticas, né? A manutenção das comunidades não é só para aumento de produtividade. A manutenção da biodiversidade, de espécies que... De espécies... Tá bom. Aqui? Onde eu devo ficar? Ah, nessa linha. Tá bom. Obrigado. É que eu costumo andar muito, então... Para a manutenção da biodiversidade, as abelhas são extremamente importantes. Só para dar um dado, no cerrado, 30% das plantas polinizadas, exclusivamente por abelha. Então, se você quiser manter o cerrado, você tem que ter as abelhas lá, embora não vá produzir um fruto ou alguma coisa parecida. E para a agricultura, aumento da produção agrícola. 70% das plantas cultivadas, utilizadas diretamente para o consumo humano, depende de um certo grau da polinização realizada pelas abelhas. 30%, 30% a 40% do alimento que vai para a nossa mesa depende exclusivamente da polinização por abelhas, né? E aqui a gente tem alguns casos que é chamado sem abelhas, sem alimentos, né? Então nós temos casos em que as culturas são extremamente dependentes, né? Caso da amêndoa 100%, o caso da maçã 90%, o caso do mirtilo, o caso dos pêssegos e assim por diante. Aqui no Brasil a gente tem um outro caso que é o caso do melão, que também é extremamente dependente da abelha. Então maçã, melão, maracujá, amêndoas, castanha do Pará, se não tiver abelha, não tem produção. E nós vamos ver um exemplo explícito do melão no finalzinho do que eu vou falar. E nós temos aquelas plantas que são parcialmente dependentes. Por exemplo, citros, né? Laranja. Se não tiver abelha, você tem produção. Só que se tiver abelha, você pode aumentar 40%, 50%, até 40%, 50% da produção, né? Soja, né? Se você não tiver abelha, tem produção de soja? Tem. As abelhas não se interessam muito por soja? Não. Mas se não tiver outra coisa, elas vão na soja. E o último experimento feito pelo professor Breno lá no Ceará mostrou que até 18% você aumenta a produtividade da soja com a presença das abelhas. Então, nós estamos desprezando 18% de aumento de produtividade em soja, porque a gente está limpando a área, plantando alqueires e alqueires e alqueires de abelha e não deixa uma árvore. Né? E temos que gastar com insumo, temos que gastar com uma série de outras coisas. E a abelha, o custo é baratíssimo, dava para a gente fazer uma parte disso. Então, como falei, o melão é extremamente dependente, maçã dependente, castanha dependente, e essas abelhas aqui é que polinizam a castanha. Se a gente não tiver essa abelha, não tem polinização de castanha. Né? O maracujá, a árvore é pequenininha, então dá para você fazer com o dedo. Custa caro, mas dá para você fazer com o dedo. Agora, a castanha é 30 metros de altura. Só se a gente fizer um robozinho para ir lá substituir aquela abelha que tem que ir lá fazer a polinização. Então é extremamente importante. O mercado disso hoje já é muito grande. Então, já envolve milhões de dólares. Isso aqui é nos Estados Unidos, não é? Para a polinização de amêndoas. Amêndoas, se não tiver abelha, não tem amêndoa. Então, lá nos Estados Unidos, nós já temos um mercado muito grande. 1.400.000 colmeias são utilizadas na polinização das amêndoas nos Estados Unidos. Tem apicultor nos Estados Unidos que não tira uma gota de mel. Ele só tem as colmeias para alugar para os agricultores que produzem amêndoas, né? Aqui no Brasil, nós já estamos começando, já copiando um modelo principalmente da Holanda, onde várias culturas, né, vários alimentos são produzidos em estufa, e lá, quando eles usam estufa, eles usam as abelhas. Se não tiver abelha lá dentro, não tem produção. Uma delas é o tomate, né? Tomate que é produzido. Aqui tem umas curiosidades muito importantes. Não é a Apis mellifera que é a melhor polinizadora. São as nossas melíponas que são as melhores polinizadoras. Por quê? Isso para tomate, para pimentão, para berinjela. Por quê? Essas flores aqui, ó, essas flores aqui, elas não abrem sozinho. Elas precisam de uma abelha que vibre em cima da flor para abrir a flor para liberar o pólen. A Apis não faz isso, ela não tem essa competência. Mas essa melípona aqui, ó,
Essa melípona quadrifaciata aqui tem essa competência. Então ela vibra em cima da flor e a flor abre e libera o pólen. Então se eu não tenho essa abelha, não tem a abertura da flor. E não tem o pólen para fazer esse tipo de coisa. Então é extremamente importante. Então aqui ó, a questão da vibração. Ó. Opa, volta. Tá certo? Então ela vibra para a liberação do pólen. Aqui só um exemplo, morango. Morango produzido com polinizador, morango produzido sem polinizador. Então, questão de mercado, quanto vale esse morango e quanto vale esse morango? Então, só a presença do polinizador você tem um ganho extraordinário, não só na produtividade, mas na qualidade do fruto. Isso é extremamente importante. Aqui só tem alguns números, só para dar um exemplo, né? Então, em maçã, 70% a 80%, em tomate, pela autofecundação, aumenta a qualidade e o número de frutos, são trabalhos publicados. Aqui, para maracujá, laranja, café, mas café é extremamente importante. Aqui tem, olha, o aumento da produtividade, 37 a 52% de produtividade, 40% no peso da vagem, 82% no número de sementes, 95% na viabilidade das sementes. Então isso é extremamente importante quando a gente analisa. Algodão também, olha, os números para algodão. Número de casulos, 41% a mais, 35% a 40% por casulo, 26% a 43% por pluma. Então você vê que há um aumento na produtividade de várias dessas culturas que são extremamente importantes. Aqui, aquele exemplo que eu falei para vocês da soja, feito pelo professor Breno lá no Ceará, tá certo? Onde ele aumenta até 18% com a presença das abelhas. E não só da apis. Quando ele fez apis, o aumento foi de 10%, só apis. Quando ele colocou apis e as outras espécies, ele chegou a 18%. Então, o aumento a presença da abelha, mas também da qualidade da abelha é extremamente importante. Aqui, aquele maracujá que eu mostrei, veja que o tamanho, né, a diferença aqui. Então precisa de uma abelha desse tamanho. Não é qualquer abelha que vai polinizar o maracujá. E o que o pessoal faz no maracujá? Toda vez que eles tiram para plantar o maracujá, eles estocam tudo. Onde essa abelha faz ninho? Em toco de madeira podre. É lá que ela faz o ninho. O que vocês querem fazer? Vocês podem fazer uma recomposição dessas espécies ali, do local de nidificação dessas espécies, é só deixar os tocos de madeira ali. Ou colocar outra madeira ali no local, no meio do maracujá. Vocês vão ver quantas abelhas vão fazer ninho ali. É só ficar observando que elas são solitárias, elas aparecem de vez em quando, não é toda hora, não é como nos outros enxames. Mas se você ficar observando, você vai ver a presença dessas espécies aí que são extremamente importantes. Aquele caso que eu falei para vocês da vibração, que é bastante importante. Aqui, na Europa, né? Veja, produção de tomate, as colmeias, né, as colônias de abelhas, evidentemente, colocada já disponibilizado para a produção de tomate. Eles usam, uma colônia dessa tem 20 abelhas. Lá na Europa, produzida na Holanda, que distribui para a Europa inteira e para o Oriente Médio. Tem 20 abelhas, custa 600 euros. E não consegue usar no outro ano seguinte. Quando for no próximo ano, tem que comprar outra colônia dessa com mais 20 abelhas. Tá certo? Então, veja o mercado disso e que agora está chegando no Brasil, né? Já com o desenvolvimento das estufas no Brasil, isso está chegando no Brasil. Então nós vamos precisar das abelhas aqui no Brasil para polinizar os nossos pimentões, todo esse material em estufa aqui. E olha a qualidade do tomate que eles têm lá na Holanda, quando eles usam as abelhas. Tá certo? Todo do mesmo tamanho, bonitinho, bem interessante. Aqui já é a fábrica de abelha, né? Que é produzida lá na Europa, então já tem todos os ninhos, aqui é o ninhozinho com as abelhas, todas as caixinhas já vai para a produção em massa, não é a produção massal. Então aqui também é a mesma coisa, a produção massal, aqui já vai indo para a distribuição, né? E evidentemente isso é levado para as fazendas, para a Europa inteira, para a Holanda, e principalmente lá também por Oriente Médio, já é um mercado muito, muito comum. A compatibilidade diz com os inseticidas mais comuns. Eles têm o mesmo problema na Europa, né, que a gente tem. Quando se tem as culturas fora das estufas. Dentro das estufas é mais controlado, então é mais fácil de você trabalhar. Mas fora das estufas, nos Estados Unidos também tem o mesmo problema que a gente tem aqui. Não é? Só que tem um detalhe, na Europa, por exemplo, a aplicação aérea é proibida. Para você fazer a aplicação aérea, você tem que pedir liberação. Não é como no Brasil, que é o inverso, e nem como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é semelhante ao Brasil. Então na Europa o modelo é um pouco diferente. Né? Aqui só um modelo na Europa
que já tem esse indicativo, quando eles vendem o produto, em algumas culturas, por exemplo, no caso de tomate, eles já, o produto já vai com a indicação se você deve fechar as colônias de abelha, se você deve cobrir as colônias de abelha, se você deve remover as colônias de abelha. Então, quando eles vendem o produto, eles já vendem o indicativo para aquela cultura, e junto com aquela cultura eles já dizem, olha, se for usar esse produto aqui, você fecha a colônia. Se for usar esse aqui, você remove a colônia. Se for usar esse aqui, você só fechar, resolve. Dessa maneira. Então, ele já tem um indicativo, e isso é uma coisa que facilita muito para o agricultor, né? Para ele já estar sabendo o que ele tem que fazer. Aqui no Brasil nós não temos isso ainda. Aqui a gente está tentando, não sou eu nesse caso, mas um amigo meu está tentando desenvolver as nossas colônias, as nossas abelhas, para serem usadas em estufa para a produção agrícola. Então essa aqui já é uma produção massal de rainha, né? Para que a gente possa passar de 100 colônias para 3.000 colônias, 5.000 colônias, porque a gente não conhece muito da biologia desse bicho. A abelha africanizada eu produzo quantas for preciso. Eu tenho tecnologia para produzir 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 colônias. Mas as nossas abelhas, que são polinizadoras de estufa, a gente não tem isso. Então a gente precisa desenvolver. Então nós estamos tentando desenvolver produção em massal dessas colônias em laboratório. Aí essa é uma espécie com a rainha, né? Essa é a rainha. E aí a gente já está tentando, não sou eu, estou dizendo, o meu amigo Cristiano, ele já está tentando então já ter as distribuições em caixinhas menores para levar para a polinização, né? E aqui a gente já tem alguns modelos de meliponários, que essas abelhas, como não tem ferrão, elas são conhecidas como meliponídeos, por isso que são chamados de meliponários. No caso de apis, é apiário. Então nós já estamos incrementando o uso desses meliponários, né, pelo menos perto das culturas, para a polinização. Então é muito fácil você fazer, coletar várias, distribuir várias espécies nesses estandes para a polinização com essas abelhas. Aqui já é um modelo usado numa cultura de morango, lá em São Paulo, já é um protótipo de fácil transporte para ser usado no morango, leva lá no morango, deixa durante o período de floração, depois retira e leva para o outro talhão, né? Aqui, esse é o modelo experimental que o Cristiano está fazendo no morango, né? Tá certo? Aqui já mostrei o morango polinizado e o morango não polinizado. E aqui um outro caso que a gente também está tentando fazer aqui no Brasil, e o pessoal usar as abelhas solitárias. Como que eu faço com a abelha solitária? É aquela que faz o ninho no toco, faz o ninho no chão. Então a gente pode fazer algumas incrementações. Nesse caso aqui, essa é uma abelha solitária, ó, essa canudo de bambu. Se você distribuir um monte de canudo de bambu, claro que fechado do lado de cá, né? Nós estamos chamando isso de hotel de abelhas. Você faz um hotelzinho e as abelhas vão fazer a nidificação ali e ficam ali. E com uma grande vantagem, quando a filha nasce, na próxima geração ela volta no mesmo local para fazer o ninho. Então ela vai ficar naquele local, se ela tiver comida, claro, né? Se não tiver comida ela vai embora, né? Então olha, esse é um hotelzinho de abelha. Esse é um pequenininho, aqui também é outro, vários canudos de bambu, mas você pode fazer com cartolina, você pode fazer só furo na madeira, você pode usar aquele tijolo furado, aquele chamado tijolo baiano, qualquer um desses você consegue fazer um hotelzinho de abelha. Qual é o grande segredo? Como tem pelo menos 1.500 espécies dessas abelhas, e tem de diversos tamanhos, tem pequenininha, tem maior, tem umas grandonas, os furos tem que ser, os calibres dos canudinhos tem que ser de diversos tamanhos, para poder que todas possam estar frequentando o seu hotel, né? Olha, esse aqui é um hotel de cartolina, esse eu tenho lá no meu laboratório, tá certo? Essa foto não está boa, mas é minha, né? Por isso que não está boa. Mas olha, ela está entrando em cartolina. Todas essas que tem essas fechadinhas já está colonizada, tá? E aqui está chegando uma, ó, que é diferente de todas, é uma amarela muito bonita. Ó, todas essas daqui estão colonizadas, eu já tenho abelha colonizada. E essas abelhas ficam no local. Elas não vão embora no local, a filha que nasce, pode morrer a mãe, a filha volta ali. O que é bastante interessante isso. Precisa ter alimentação perto, né? Esse aqui já é um modelo bastante sofisticado, né? De hotelzinho de abelha, tudo isso aqui, essas madeiras... Opa, volta.
Toda a madeira aqui, toda furada, diversos modelos de furo. Nós estamos já propagando isso aqui no Brasil, que muitas empresas, que muitas culturas façam isso, e tem muitas empresas que já estão fazendo isso, né? Principalmente as associadas do Sindiveg, onde a gente tem feito um trabalho junto com eles, que eu vou mostrar daqui a pouco. Várias dessas empresas estão fazendo esses hotéis de abelhas, espalhando nas culturas, ou mesmo, como essas abelhas são solitárias, elas não oferecem muito risco, você coloca isso como um portal para a empresa, né? Você coloca isso, qualquer empresa tem interesse em colocar um portal desse. O custo disso é muito baratinho, é muito barato para você fazer e você ter um hotel de abelha. Se você tiver uma cultura de maracujá, por exemplo, você colocar um hotelzinho desse, quanto é que custa uma cultura de maracujá? Você vai ter uma polinização muito grande e aumentada. Para evitar o quê? Para evitar isso que já está acontecendo na China. Não tem polinizador, o que é que eles têm que fazer? Colocar homens, né, nas macieiras, com esse gancho aqui, para fazer a polinização aqui. Veja o custo disso. Veja o custo se a gente usar abelha. Tá certo? Não é cálculo meu, é cálculo de economista, de 300 a 500 bilhões de dólares no mundo inteiro, é o preço que a gente teria que depositar no dia 31 de dezembro numa conta dos polinizadores, pelos serviços prestados. Se vocês não souberem a conta, eu tenho o número da conta, vocês podem depositar. Na minha, que eu cuido dos polinizadores. No Brasil, o último cálculo feito pela professora Giannini, 12 bilhões de dólares nós devemos para os polinizadores pelos serviços prestados para a gente. Esse é o último cálculo estimado, né? Nós estamos tentando fazer um trabalho agora para levantar quanto é que a Europa deveria pagar para o Brasil pelos alimentos que nós mandamos para a Europa por conta dos polinizadores. Quanto é que eles deveriam para o Brasil por conta dos polinizadores? Não sei se a gente vai conseguir, mas se a gente vai conseguir, se nós conseguirmos, vai ser um trabalho muito bonito, muito interessante. Rota de exposição desse bicho, né? Quando que ele é exposto aos defensivos agrícolas, né? Forrajamento, quando ele vai coletar pólen e néctar nas plantas. Quando ele vai coletar água, resina, óleos, né? Como eu disse, tem várias espécies que coletam óleos, tá certo? E locais de nidificação. Tem várias espécies também que fazem ninho. Eles cortam a folha e fazem o ninho com a folha. Eles dobram a folha e fazem o ninho com a folha. Então, se a folha estiver contaminada, vai contaminar o ninho, vai contaminar a larva. Então, precisa prestar um pouco de atenção. E os locais de nidificação. Nós temos uma espécie de abelha, por exemplo, que faz ninho no chão. E um dia nós fomos fazer um levantamento na soja, 90% dos bichos, das espécies que apareceram, era aquela espécie que tinha lá. Nós achamos muito estranho aquilo. Quando a gente foi ver o que ela tinha feito, toda uma área da soja, todos os ninhos no chão da soja, ela estava. Evidentemente, quando você coloca o defensivo, ou quando você faz a remoção, né, do material ali com trator, alguma coisa, você vai destruir esses ninhos. Então, a gente tem que pensar um pouco nessas questões, né? Aqui agora casos já relatados, a gente tem muitos casos de mortalidade relatados, mas muitos casos. Isso começou em 2005, esse é o primeiro caso que a gente teve notícia em 2005 no estado de São Paulo. Na terça-feira o apicultor tinha 400 colmeias, na terça-feira ele passou as coisas bonitinhas, na quarta passou a aplicação aérea, nesse caso foi a aplicação aérea. A gente viu isso, fez todo o levantamento, foi feito mesmo. E na quarta-feira as 400 colmeias mortas, né? As colmeias ficavam nessa área aqui, estavam associadas a citros, que aqui é uma produção de laranja, e ele aplicou na laranja e tal. Foi o primeiro caso descrito e seguido pela gente, trabalhado em cima disso que a gente viu lá no estado de São Paulo. A partir disso, evidentemente, muitos casos aconteceram, a mortalidade do estado de São Paulo cresceu. Estou falando do estado de São Paulo porque eu tenho a maior quantidade de dados. Cresceu muito, esse ano também houve muita mortalidade, mas aí já mudou um pouco o escopo, passou a se associar também a cana e outras culturas lá no estado de São Paulo. E então a gente tem essa informação desse local aqui que aconteceu. A gente tem até uma colônia que não era do apiário e que acabou morrendo. Isso é extremamente importante de ser colocado. Eu estou falando de abelha de Apis mellifera, que é aquela abelha do apicultor, é aquela que eu consigo contar. Eu vou lá, tem 10 colmeias, eu conto as 10 colmeias. Morreram ou não morreram, eu conto. Quantas abelhas, quantas vespas
Quantas mariposas tinha nessa área aqui, que morreram também, quantas espécies nativas, quantas que morreram também, e que a gente não consegue contar. Então, quando a gente fala em proteção, não é só questão de proteger a do apicultor. Tem que proteger a do apicultor? Tem, porque ele sobrevive dele, tudo isso. Mas nós temos que proteger as outras espécies que estão ali também, que também são importantes, tanto quanto a abelha do apicultor. Tá certo? Então, a questão não é proteger a abelha, a questão é você proteger as áreas de preservação. Isso que é extremamente importante, e é nessa direção que a gente está tentando trabalhar, né? Então, o que acontece? O apicultor também tem isso, né? Ele coloca, para facilitar a vida dele, para coletar mel, ele coloca aqui bem na beira da área de proteção, e aqui se planta cana. Então, a possibilidade de matar essas abelhas é muito alta. Então, a gente tem que tentar fazer uma questão de coexistência, não é? Ó, você não vai colocar tão perto assim, e também aqui não aplicar na cana, ou arrumar algum outro mecanismo de aplicar na cana que seja um pouco distante. Aí vai depender do produto, depende de uma série de circunstâncias. Aqui, o caso lá que eu mostrei para vocês, tudo isso aqui é abelha morta, olha, tudo isso aqui é abelha morta. Eu tenho milhares de fotografias de outros apiários, não vou ficar passando todos aqui, porque não interessa. Todos esses pontinhos pretos aqui são abelha morta, todos. Significa o quê? Essas abelhas morreram por contato, tá certo? Não tem nenhuma doença de abelha que mata em 24 horas, grande quantidade assim, a não ser defensivo agrícola. Infelizmente é assim. Como eu disse, inseticida foi produzido para matar inseto, abelha e inseto vai no pacote, não tem muito o que a gente fazer, tá certo? E aí quando você olha dentro da colmeia, essa quantidade de abelha morta, nada mata a abelha, a não ser esse tipo de coisa. E é isso que a gente precisa evitar, é nisso que a gente precisa trabalhar, tá certo? É nisso que a gente precisa fazer, criar alguns modelos. Como que a abelha morre? A gente tem dois casos, as chamadas doses letais, que é esse caso aqui, bateu, contato, alta concentração, alta quantidade, mata, não tem o que fazer, né? Mas nós temos os casos que são também chamados de doses subletais, quando a quantidade do produto é menor do que a dose letal, é abaixo da DL. Então, quando ela é abaixo da DL, você tem a chamada dose subletais. O que acontece na abelha? Ela às vezes não morre, mas ela vai para o campo. Se ela contaminou lá, coletou néctar contaminado, isso pode ir para o cérebro e ela acaba não achando o local da colmeia de volta. Tá certo? Ela acaba se perdendo no caminho e acaba morrendo. Então tem várias, às vezes afeta a reprodução dela, afeta várias questões na colmeia. Então você tem uma diminuição da colmeia, bastante acentuada, só que você não vê a abelha morta, porque ela acaba morrendo no campo, indo para lá e para cá, e você não vê. Mas é um produto subletal. Então a gente tem que estudar isso aqui e saber como resolver essa questão. Nós andamos fazendo nesse tempo todo vários experimentos para tentar ver se a gente consegue fazer algumas coisas de coexistência entre a presença das abelhas, a presença das matas de áreas de proteção e, evidentemente, a aplicação de defensivos. Esse é um experimento que nós fizemos lá, essa é em cana. Nossos dois modelos, né, nossos modelos no estado de São Paulo é canos e citros, porque lá são as duas maiores áreas, as duas maiores culturas. Mas a gente tem, em outros casos, a gente já sabe de algumas coisas feitas em algodão, que não é o caso do estado de São Paulo, que São Paulo não tem muito pouco algodão, e caso de melão, que também São Paulo não tem essa questão. Então essa área, nosso apiário, né, o apiário experimental está aqui, nesse ponto, aqui é uma área de proteção, né, e essa é uma área de cana, tá certo? Aqui foi feita a aplicação, isso foi um experimento que a gente fez, então a aplicação foi feita exclusiva para o experimento. Esse apiário nosso aqui, era um apiário experimental, do projeto, para a gente ver o que ia acontecer com as abelhas, tá certo? Então essa em verde é a aplicação, né? Aí nós colocamos as famosas bandeirinhas para ver a deriva, onde é que essa deriva ia, né? E, extremamente importante, essa área aqui, tá certo? Essa área em amarelo é a área, não é recomendada para abelha, é a área recomendada para a área de proteção ambiental. Ou seja, você não pode aplicar, a lei diz que você não pode aplicar até 250 metros de área de proteção, tá certo? Essa é o que diz a lei. Então nós respeitamos 250 metros. Medimos aqui 250 metros onde estava o apiário. E aí colocamos as bandeirinhas e foi feita a aplicação. No primeiro caso aqui onde as bandeirinhas, no segundo caso com a aplicação. E aí a gente avaliou a deriva nessas bandeirinhas. Chegou
a 50 metros, a deriva, 50 a 60 metros. Como nós damos a distância de 250 metros para a área de proteção, que é o que diz a lei, e a gente acompanhou as 10 colmeias que nós tínhamos lá, avaliamos as colmeias antes da aplicação e 4 vezes após a aplicação, nós acompanhamos e não houve mortalidade da abelha, não diminuiu a abelha, não diminuiu nada. Então nós tivemos isso. Mas a aplicação foi feita certinho. Vento, distância, várias questões que são colocadas na lei e os 250 metros de proteção, que é o fundamental, para o nosso caso, com o vento dentro da lei. Então tudo que foi feito dentro da lei mostrou que se a gente fizer dentro da lei, a probabilidade de mortalidade diminui muito. Qual é o problema? Os fora da lei. Tá certo? Esses são os problemas. Temos muito. No final você não perde, tá bom? E aqui só os papeizinhos lá, né, marcando. Esse aqui estava muito próximo, tá, as gotas maiores, vai diminuindo até a quantidade que eu falei de metros. Um outro experimento feito também com melão, né? Porque se não tem abelha, não tem melão. Outro experimento feito com melão. Aqui, os carrinhos que eles usam lá para a polinização do melão, eles põem todas as colônias num carrinho e levam lá para a polinização do melão. Esse proprietário, ele não usa aplicação aérea, ele mudou tudo, trocou todos os aviões por aplicação terrestre. Mais uma coisa, trocou todos os aviões, não só os aviões pela aplicação terrestre, passou a fazer a aplicação terrestre noturna. Escureceu, os tratores saem para fazer a aplicação. 4 horas da manhã para, porque as abelhas começam a chegar às 5 horas da manhã. E ele sabe, se não tiver abelha, ele já diz isso várias vezes. Seus 3 condições básicas, eu preciso ter, lá no Nordeste, água, preciso ter insumo e preciso ter abelha, senão eu não tenho melão. Então, ele fez toda uma modernização nisso, e nós fomos lá, ficamos 2 anos fazendo avaliação de todas as colmeias, uma parte das colmeias, porque ele hoje tem 3.000 colmeias fazendo isso, e também não houve mortalidade das abelhas. Então, com esse tipo de coexistência, com esse tipo de trabalho que ele fez, com esse tipo de mudança de comportamento, a gente conseguiu acompanhar esses dados e, evidentemente, mostrando que há esta possibilidade. São 2 experimentos. A gente precisa de mais experimentos. São 2 experimentos únicos. A gente precisa fazer mais, porque são caros esses experimentos. Mas a gente precisa fazer mais experimentos para ver se isso confirma. Se isso confirmar, dá para a gente fazer. E aí qual que é a situação? A situação é assim, para cada cultura nós vamos ter que botar um sistema de experimento. Melão, esse dá para resolver. Cana, aquele que eu fiz da citros, nós estamos fazendo um agora, montando um. Hoje o pessoal está indo com 30 colmeias para campo, acabei de receber a informação, com a Fundecitrus lá em São Paulo. Então a Fundecitrus e mais as empresas de citricultura estão patrocinando um que nós vamos fazer na Florada agora. Porque começou a chover em São Paulo essa semana que vem tem flores. Então nós estamos levando as colmeias, vai haver aplicação aérea, vai haver aplicação terrestre, nós vamos fazer esse tipo de avaliação que nós fizemos e espero que no próximo eu venha aqui contar o que aconteceu nesse projeto que nós estamos fazendo, porque nós estamos montando hoje esse projeto do campo. Além desses 2 experimentos, nós temos um experimento feito com o Sindiveg, que é o Sindicato das Empresas Produtoras de Defensivos, né, para fazer um mapeamento no estado de São Paulo, chamado de MAP, né, mapeamento do estado de São Paulo das mortalidades de abelha de 2014 a 2017, que nós fizemos esse levantamento. Então essas são as cidades, onde, né, os locais onde teve mortalidade de abelha nesse período, né. O que a gente montou o experimento a gente criou um 0800, totalmente gratuito para o apicultor. Quando morria a abelha, ele liga nesse 0800, uma empresa terceirizada, tinha 24 horas para ir até o local, coletar essas abelhas e mandar para fazer análise para a gente checar qual era o produto que estava matando aquelas abelhas. Foi isso que a gente fez durante 3 anos lá no estado de São Paulo, né? E aí a gente teve aí uma mortalidade em média desse período 2013 a 2015 de 50 colmeias por informante, por pessoas que ligaram, tá certo? Mais ou menos 50 colmeias que perderam. Teve gente que perdeu 200, mas teve gente que perdeu 10, 15, então na média dá 50, né?
e os resultados gerais que a gente obteve. Agora eu vou ter que vir um pouco mais próximo aqui, porque eu não vou, senão eu não enxergo também, né? Tá certo? Nós recebemos nesse período 222 ligações, né? Dessas, 55 não houve visita. Por quê? Às vezes o apicultor ligou, morreu a abelha hoje, mas ele ligou 15 dias depois, porque ele foi no apiário 15 dias depois. Então, para que a gente consiga fazer análise, precisa até 24 horas. Senão, as abelhas que morrem perdem a condição e a gente não consegue detectar o que está acontecendo. Então, esses 55 não houve visita. Visitas de campo, 107 visitas de campo, né? Fora do escopo, quer dizer, o apicultor, as pessoas, como era gratuito, as pessoas ligavam assim: dá para vocês virem tirar um enxame de abelha na minha casa? Eu posso fazer um curso de apicultura? Não tinha nada a ver com o projeto, que era a questão da mortalidade. Então, fora do escopo. Mas como é de graça, as pessoas ligam. Tem que entender esse lado aí também, né? Bom, desses valores aqui, 88 nós fizemos coletas, né? E fizemos visitas. E 19 nós fomos para campo e não conseguimos coletar. Porque ou tinha chovido em cima e lavado todas aquelas abelhas, então não adianta você coletar, que não vai resolver o problema. Então tem várias questões que são colocadas. Dessas 88 coletas que nós fizemos e que mandamos fazer análises, né, a gente teve negativo para resíduos químicos, 29 casos. Pode ter sido outra causa? Pode. Mas pode também ter sido um produto químico, só que a gente não conseguiu detectar. Por exemplo, pode ser que o equipamento não estava refinado para pegar doses subletais, não é? Pode ser que realmente a amostra não estava, mesmo que a gente coletou, a amostra não estava em condições. Então, 29 casos a gente não conseguiu detectar nenhum produto lá, mas a mortalidade ocorreu. E aqui vocês não estão vendo, né? Daí, porque 59 casos deram positivos para produtos químicos, vários produtos químicos. O nosso objetivo era tentar pegar os neonicotinoides, que são os famosos que estavam matando a abelha. Como também é muito difícil você identificar, através do apicultor ou de quem fez a aplicação, qual é o produto que está sendo colocado, o que nós fizemos? Nós temos um conjunto, escolhemos no estado de São Paulo os 44 produtos que são mais usados no estado de São Paulo, tá certo? E colocamos, então fizemos uma multi-análise. Pode ser que naqueles negativos também tenha ocorrido isso, né? Existia um produto lá que não estava no nosso escopo entre os 44. Então a gente não conseguiu identificar. Isso pode ter ocorrido. Então é falha da nossa metodologia, mas como é o primeiro experimento desse no mundo, não teve nenhum igual, né? Então a gente tem que entender que também a gente tem alguns problemas. E aqui nós tivemos, desses 59 resíduos, a gente teve... filmador aí, não vai ter jeito, vou ter que vir aqui porque senão eu não consigo enxergar, tá bom? Então, nós tivemos suspeito de uso não agrícolas, 27 casos. São produtos que a gente encontrou, são princípios ativos, né, defensivos, que a gente encontrou, que não tem muita relação com a agricultura. Então, como estava esse produto ali, a gente não tem ideia. Tentamos fazer essa avaliação, porque a gente, além de fazer a análise do produto, a gente também faz uma análise do entorno, das culturas que tem no entorno. Se tem cana, quais são os produtos que são usados para cana? Esse produto estava do lado da colmeia, esse produto está relacionado com a cana ou não? Por exemplo, apareceu recentemente lá, tá bom, mas eu preciso estar aqui. Não, eu sei, mas eu preciso estar aqui, senão eu não enxergo. Tá bom, eu vou falando. Tá, tudo bem, não tem problema. Perdi agora. O produto que eu estava falando. Pode ser que o produto, por exemplo, apareceu recentemente um produto que era autorizado para algodão lá no estado de São Paulo. Nós temos muito pouco algodão naquela região. Tá certo? E nas regiões que apareceram, a gente olha e fala assim: como é que esse produto está aqui? O que está fazendo esse produto aqui? Então a gente não tem resposta para isso, mas acontece, tá? Então nós temos 11 casos que foram inconclusivos, que a gente fizemos todos os tipos de análise, olhamos o entorno, olhamos todas as situações, não dá para saber por quê que esse produto estava lá, o que aconteceu, então muito difícil a gente saber. Claro que o projeto não tem
não tem poder de polícia, não tem como você ir lá e perguntar para o agricultor e fazer ele falar, né? Olha, você tem que falar a verdade. Você pode até tentar, mas ele não vai falar. Fica muito difícil, você não vai fazer esse tipo de coisa, porque é um projeto científico, não é um projeto policial. Então fica difícil para a gente fazer esse tipo de coisa, né? E 21 casos de uso agrícola incorreto, tá certo? Então vários casos de uso agrícola incorreto que a gente encontrou, onde realmente não respeitou a distância, onde ele fez uma aplicação. Teve casos que nós encontramos, tinha 1.400 vezes ADL. Quer dizer, o cara, não foi uma contaminação, foi um assassinato, tá certo? Teve casos que por exemplo, um caso que a gente falou assim que é a culpa do padre, né? Porque tinha um enxame de abelha na torre da igreja, o padre pediu para o bombeiro ir lá tirar, o bombeiro, ao invés de remover a colônia, o que ele fez? Foi lá e encheu de produto. E aí tinha um apiário a 500 metros de distância, eles não limparam, deixaram aqui as abelhas mortas lá e o mel escorrendo, e esse apiário localizou aquele mel contaminado, coletou o mel contaminado, matou o apiário inteiro. Então a gente vai dizer, a culpa foi do padre, né? Então, tem vários erros grosseiros, mas muito grosseiro, né? E a gente tem depoimento, às vezes não do cara, mas tem depoimento do vizinho, fala, eu desconfio que foi tal coisa. Teve caso do cara que tem a granja, as abelhas foram lá coletar, na época da seca, né? Não tem muita comida, a abelha foi lá na granja coletar os alimentos ali da granja, e o dono da granja, para ser livre da abelha, pegou e fez um xarope com açúcar do lado e encheu de produto, matou o apiário inteiro. Briga de porco, briga de vizinho, em vários desses casos que a gente conseguiu identificar. Então, isso é preocupante, a gente precisa dar uma olhada para ver como que isso se comporta e o que a gente pode estar fazendo com esse trabalho, tá certo? Desses casos todos, 21 atendimentos, aplicação incorreta de defensivos agrícolas. Eu queria chamar a atenção para esse fato aqui, porque nós estamos numa área, né? Não estou dizendo que a responsabilidade é da aplicação aérea, né? Quando eu comecei o projeto, quando nós começamos o projeto lá em 2005, o primeiro caso tal, e depois a gente começou a coletar esses dados, para mim, realmente, e como todo mundo dizia, a aplicação aérea era a grande responsável. Hoje, quando a gente terminou esse projeto, a aplicação aérea tem responsabilidade? Tem. Mas não é aquela responsabilidade que quando a gente começou a gente imaginou que fosse. Que era tudo aplicação aérea. Não é. Nesse experimento que a gente fez no estado de São Paulo. Então, ela tem responsabilidade em alguns casos? Tem. Mas em outros casos não é responsabilidade da aplicação aérea. Então a gente tem que separar essas coisas, fazer estudos científicos, refinar esses dados e ver quem é quem nessa história. Isso é extremamente importante para que a gente não fique, né? Porque hoje qualquer notícia que sai da mortalidade de abelha, também aquelas avionetas estão passando lá por cima, matou tudo. Não é bem assim, tá certo? Mas tem casos em que foi questão de aplicação aérea. Então a gente precisa olhar muito bem esses dados, trabalhar muito bem esses dados, separar para que a gente possa fazer um trabalho de conscientização das pessoas, um trabalho de coexistência, que a gente possa atuar melhor nesses segmentos, porque a gente não tinha dados nenhum. Agora a gente aparece com esses primeiros dados, que eu acho que são extremamente importantes. Tá certo? Então isso é fundamental. Precisamos de dados científicos. Sempre lembrando que na Europa, né, nos países, você tem durante 6 meses gelo e as pragas desaparecem. Nós somos um país tropical e as pragas não desaparecem. Elas estão presentes no ano inteiro. Então a gente tem que ter modelo para o Brasil. Não só modelo para o Brasil, nós temos que ter modelo para cada cultura. Algodão é uma coisa, soja é outra coisa, cana, milho, todas as culturas, né? A abelha não se interessa por cana, ela não vai na cana. É que lá em São Paulo só tem cana, então não tem o que fazer. Ela não tem nenhum interesse em cana, tá certo? A flor da cana não tem nenhum interesse para a abelha, mas a cana está pagando o pato, né, como se diz nessa história, porque o estado inteiro tem muita cana. Então as abelhas estão entrando no esquema, não tem muito jeito, tá? Então, esses usos incorretos, 42% associado à cana, 33% associado a citros, 9,52% associado a eucalipto, e o resto as outras culturas lá em São Paulo, que tem muito pouco. São Paulo é eucalipto, cana e citros. Agora chegou a soja,
para valer, está invadindo o estado. A gente vai ver o que acontece com a soja lá no estado de São Paulo. Mas não tinha soja lá. Tá certo? Esta é o avião do Tom Prado. Tom Prado é o dono da empresa produtora de melão, né, a maior empresa produtora de melão do Brasil. Tá certo? E eu sempre coloco isso porque, além do bi aqui no avião dele, né, do abelha no avião dele, para meu negócio, as abelhas têm o mesmo valor da água e dos insumos agrícolas. Toda palestra que ele fala, esse slide é dele, ele me passou esse slide, toda palestra que ele fala, ele valoriza muito, 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 muito a presença das abelhas. Ele tinha, no começo, alugado as colmeias de abelha de apicultores, mas não deu muito certo com essa relação com o apicultor. O que é que ele fez? Ele montou o apiário dele. Hoje ele tem 3.000 colmeias só para polinizar. Ele tem 3 fazendas, uma no Piauí, uma no Ceará e na Bahia, e ele transporta as abelhas do Piauí para o Ceará, do Ceará para a Bahia, e vai levando assim, né? Nós temos algumas modificações no modelo de transporte dele para facilitar a vida dele também. Este aqui é o nosso laboratório lá em Rio Claro. Insetos sociais, abelha, vespa e formiga, 1.400 metros quadrados, onde a gente pesquisa isso. Fica a 160 quilômetros de São Paulo, né? E esse aqui é minha turma. Tem 2 cabelos brancos aqui. Os 2 já de idade respeitosa, esse de vermelho. Esse aqui é o professor David Rubik, que é um pesquisador americano que atua na América Central, um dos maiores especialistas no mundo em abelhas sem ferrão, e que está sempre visitando o nosso laboratório. E aqui os nossos alunos que estão trabalhando lá no laboratório. Não sei se eu passei do tempo ou não, mas eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter alertado. Assim como o pessoal da aviação agrícola apanha todos os dias nas redes sociais, eu já desde 2005 apanho toda hora, não é todos os dias, dos meus pares. Porque meus pares, eles acham que eu estou comprado pelas empresas de aviação agrícola, pelas empresas produtoras de defensivos e tal, porque eu trabalho em conjunto. Não é essa a minha. Meu primeiro momento é a defesa das abelhas, segundo momento é a defesa, né, das matas, que a gente precisa para que esses bichos se reproduzem, e o terceiro momento, que eu entendo também que é preciso a área agrícola produzir, é que a gente faça uma coexistência pacífica, sem brigas, né, e que a gente possa acoplar os 2 modelos. E para isso a gente precisa de muito investimento e tal. Vocês podem dizer assim, mas não tem jeito, a abelha vai morrer. Eu sempre dou um exemplo assim. Eu sempre ouvi desde criança assim, só não tem jeito para a morte. O resto a gente dá um jeito em tudo. Eu quero dizer que quem viu as últimas notícias essa semana, que provavelmente dentro de muito pouco tempo nós vamos ter a imortalidade. Nós viveremos já 150 anos, nós não, porque infelizmente não vai dar tempo para mim. Mas os jovens viverão 150 anos e a probabilidade, isso já é fato, e a probabilidade de a gente ter imortalidade num curto espaço de tempo é real. Então, se nós vamos dar jeito para a morte, que não dava, por que a gente não consegue dar jeito para isso aqui? É só investir em tecnologia, é só investir em trabalho que a gente vai dar jeito para isso aqui também. Muito obrigado. Desculpa se me alonguei. Acho que ele tinha uma pergunta. Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Só o de trás que ele pediu primeiro, por favor. Tá. Isso. Só ia perguntar qual que é o raio. Tá, pode falar. No estudo, por exemplo, no geral, qual é o raio médio da visitação das abelhas? Uma abelha voa até 3 km. Depois de 3 km ela muda o ninho. Fica mais barato para ela. Porque o que ela coleta não paga a viagem. Então ela volta. Mas ela vai mais ou menos em média 1,5 km. Todas as espécies. A apis é que voa mais e ela voa até 3 km. As outras sempre 900 metros, 1.000 metros, 800, depende da espécie. A distância de aplicação aérea, no caso de meio ambiente, 250 metros. Considerando a colmeia, 250 metros. Você expôs ali que a deriva, no caso, poderia matar até 50 metros, vamos dizer assim, que até ali chegou produto. Tá, tudo bem, esse é um caso.
A aplicação aérea é feita em toda uma área e a abelha voa até 1.500 metros, até 2.000 metros. O resíduo que ficou na planta não está matando a abelha quando ela vai lá buscar alimento? Com certeza sim. Agora aí vai depender da concentração. E vai depender da quantidade que ficou na planta, que ficou ali em casa. Então, é aquilo que a gente chamou de doses subletais. Pode ser que não mate a abelha como matou daquele jeito que eu mostrei. Tá certo? Mas a abelha não consiga, perca a orientação, não consegue voltar para a colônia, porque a dose é pequena, ela só fica zonza e não volta para a colônia. Mas isso a gente não consegue quantificar ainda, a gente precisa fazer um experimento, um modelo de experimento. Outra questão é, se ela está no voo, se ela vai indo de uma área de alimentação aqui para esta área de alimentação aqui, e o avião passa aqui, se pegar ela no voo, o que acontece? Nós não sabemos. Isso, a gente sabe que existe essa possibilidade, mas não fizemos nenhum experimento para ver o que acontece. Então a gente precisa fazer um experimento nessa direção. Tem tempo? Tem tempo? Eu estou à disposição de vocês aqui hoje. Pode à vontade. Qual é a espécie de abelha mais adequada para a cultura do café? O café tem uma abelha menorzinha, do grupo das trigonas, eu preciso lembrar agora, que ela é excelente. Mas a Apis também faz, ela é bem adequada para o café. Mas tem uma outra, eu preciso levantar esse dado para te passar. E o café, a última informação que a gente tem, acho que em torno de 20% a 30% aumento da produção. Área com abelha e área sem abelha. Mas eu preciso levantar essa informação de qual é a abelha mais específica. Professor Osmar Malaspina, muito obrigado. Quem não... A gente pode conversar depois, porque eu acho que eles estão com o tempo aí preso. Sim. A gente vai fazer o fechamento aqui agora já. Bom, eu gostaria de agradecer aqui o professor Osmar Malaspina. Acho que muita gente assustou quando uma empresa de agroquímico veio apresentar num congresso de aviação sobre abelhas, né? E o objetivo aqui, na verdade, é desmistificar muita coisa que vem sendo falada na mídia. Tem sendo falado muita inverdade e está sendo fácil apontar o dedo, ou para o avião, ou para o agroquímico. Enfim, acho que a gente tem que entender cada vez mais, querendo ou não, a gente tem que se unir, conversar e tentar sanar esses problemas que está havendo, porque acho que o principal foco, tanto da empresa de agroquímico, os pesquisadores e também a aplicação, principalmente a aviação agrícola, ela depende do produtor, e ela depende de toda a cadeia, tanto da abelha, tanto do agroquímico, tanto do avião e todo mundo. E eu estou vendo só a gente apontando o dedo e não tentando se ajudar. Né? O Brasil é o maior país agrícola do mundo e a gente está vendo, a gente está recriminando os insumos da nossa maior potência, que é a agricultura, que é o avião, que é o agroquímico, que é o adubo, que é a abelha. Então acho que a gente tem que realmente ter informações. Acho que o professor falou muito bem aqui, que você vê uma aplicação aérea bem feita, ela é tão segura ou até mais segura ainda que uma aplicação terrestre. Então a gente tem uma oportunidade, principalmente para quem é profissional da área, né? Eu só queria ressaltar aqui, falando um pouco da empresa ao qual eu trabalho, um ponto importante também que a gente tem que olhar é que tem vários produtos hoje que tem, para começar, o produto tem que estar registrado, né, passar pelo Ministério da Agricultura, da Anvisa, do IBAMA, para a agricultura no Brasil. E também tem vários produtos hoje que têm que estar o quê? Autorizados a aplicar aéreo. Tem produtos hoje que não são autorizados e tem os produtos, como eu vou citar aqui esses 4 produtos aqui que da empresa ao qual eu trabalho, da Ihara, que tem o quê? Ele é autorizado a fazer essa aplicação aérea, né? E só comentando aqui, a Ihara, né, é uma empresa de defensivos agrícolas. E ela tem um projeto que chama Projeto Conviver, que basicamente é o quê? É a convivência, o próprio nome diz, entre polinização e agricultura. A gente hoje faz parte, é signatária de outro projeto que é liderado pelo Sindiveg, que é o Colmeia Viva, que tem o objetivo aí, incentiva o diálogo entre apicultor e agricultura, que a gente vê hoje que é um dos principais problemas que ocorre na agricultura, que é essa relação, né, tanto a aplicação aérea, o produtor e o apicultor não tem comunicação entre si. Então é o principal objetivo desse projeto. Tem o site aqui, vocês podem entrar e estar observando, tentando ver um pouco mais sobre esse projeto, é muito interessante. O nosso projeto Conviver também tem um objetivo, como a gente está fazendo aqui hoje, que é capacitação e a busca de o quê? De registrar e passar informação melhor dos nossos produtos, que se forem bem utilizados, não vai ter problema nenhum com a polinização. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e fique à vontade para estar posterior perguntando qualquer coisa para a gente.